Bom dia a todos nesse lindo dia que o Senhor nos dá. Queremos que a sua vida seja abençoada pelo Senhor. E te convido para que juntos possamos glorificar o nome do Senhor nesse dia. Em mais uma manhã com Deus, que Ele nos concede essa graça de estarmos mais uma vez de pé. Que o Deus Todo-Poderoso possa abençoar, possa sustentar, possa edificar a vida de cada um dos irmãos, para que tenhamos um dia proveitoso e abençoado na presença do Senhor. Quero ler, irmãos, com os irmãos para nossa edificação nesta manhã, o Salmo de número 96, que diz, irmãos, salmo muito lindo: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível, mais que todos os deuses. Que a palavra do Senhor possa nos abençoar, possa nos edificar, possa fortalecer a nossa fé e nos incentivar a tributar glória, honra e glória ao nosso Deus. Amém? Pai amado, nesse dia queremos ser gratos a Ti. Queremos, meu Pai, a todos, a uma só voz, te render graças. Que todos, ó Deus, a uma só voz, possamos cantar louvores a Ti nesse dia maravilhoso que o Senhor mesmo fez. Que cada um dos irmãos que está nesse momento conosco, em comunhão uns com os outros, possamos aprender da Tua palavra, Pai. Possamos crescer nela e possamos nos alimentar espiritualmente para termos uma fé viva, uma vida espiritual digna do Evangelho do Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor. Derrama da Tua graça e do Teu poder maravilhoso sobre as suas vidas, para termos um dia abençoado e proveitoso na Tua presença. É a oração que fazemos no nome santo e amável do Senhor Jesus. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade
Bom dia, irmãos e irmãs. Que Deus nos agracie com sua presença nesta manhã, que Ele mesmo fez para nós, e que nós estejamos esperançosos de termos um bom dia na presença do Senhor. Que Deus venha nos visitar nesta manhã, nesse dia, nos fortalecer, nos encorajar e nos abençoar. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra e fonte de fé e prática. E nessa manhã eu quero compartilhar um texto que está lá em Gênesis 22, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, 22. Eu não vou estar lendo todo o texto, mas eu vou estar lendo alguns versículos em destaque. Esse texto fala do dia em que Abraão foi provado para oferecer o seu filho Isaque como sacrifício ao Senhor. Os dois primeiros versículos falam assim: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão. E este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. No versículo 9 fala assim: Chegaram ao lugar que Deus lhes havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Portanto, não me negasses o teu filho, o teu único filho. Esse é um texto muito dramático, né? A gente olhar, analisar a possibilidade de um pai que esperou tantos anos por um filho e agora ele ser ordenado a ir a um lugar desconhecido e sacrificar esse filho tão amado, tão esperado, tão querido. Era uma prova da sua fidelidade para com Deus. E na nossa vida, a nossa vida nessa terra, a gente enfrenta muitas provas. Dia a dia a gente tem provas que muitas vezes vão testar a nossa capacidade de crer, a nossa fé, a nossa capacidade de nos render ao senhorio de Deus e vão trabalhando na nossa vida para que a gente tenha uma plena confiança e uma plena certeza de que nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. Na nossa vida diária, a gente faz muitas provas, desde que a gente entra no colégio, lá nas primeiras séries do estudo fundamental, até o ensino médio, e aí vem os vestibulares, né? E muitas vezes a gente é aprovado para que a gente atinja a um grau mais elevado, a gente atinge uma fase mais avançada da nossa vida e a gente continue desenvolvendo e crescendo. E além dos exames que dão acesso muitas vezes ao ensino superior, nós somos confrontados muitas vezes na nossa vida com outros tipos de vestibulares. Nessa leitura da Bíblia de hoje, Abraão passou por um teste muito difícil, um teste dificílimo, né? Deus colocou Abraão à prova para revelar quem era mais importante na sua vida. Então Deus prova Abraão dessa maneira: seu filho Isaque ou o próprio Senhor. Abraão foi provado nesse sentido: o filho amado, o filho esperado, o filho que eles oraram, que Deus tinha prometido, ou o próprio Senhor. Assim como a gente muitas vezes é provado na nossa vida diária, Abraão teve uma prova e ele superou essa prova, né? Abraão teve o privilégio de ter um professor espetacular, né?
Abraão, ele se baseava naquilo que Deus ensinava para ele, né? Deus se comunicava com Abraão, Deus falava com Abraão. Abraão, ele foi um aluno muito aplicado. Abraão, com certeza, ele, quando estava na presença de Deus, quando ele falava com Deus, ele seguramente ele anotava todas essas coisas no seu coração, e tudo que Deus o ensinava, Abraão procurava praticar na sua vida. Abraão não foi perfeito. A Bíblia não esconde isso, não esconde os erros de Abraão. Mas naquele tempo, diferente do que nós vivemos hoje em dia, Abraão não tinha a Bíblia. Abraão não tinha a Escritura nas suas próprias mãos. Então, Abraão conversava diretamente com o Senhor. E é interessante que a Bíblia fala da provação, ou da prova que Abraão enfrentou, e também ela fala da prova que todos nós vamos enfrentar nessa vida. Se nós pegarmos o exemplo lá em Tiago 1,12, lá no final da nossa Bíblia, o apóstolo Tiago fala que feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor Deus prometeu aos que o amam. Então, o apóstolo Tiago chama de felizes aqueles que suportam a aprovação, porque depois de aprovado, a gente vai receber a recompensa, né? Nós temos que ser alunos dedicados, alunos que conhecem o seu professor. Nós temos que ser alunos como foi Abraão, que passou pela prova difícil. Nós temos o livro, nós temos a matéria, nós temos à disposição de nós todos os dias a palavra do Senhor, para que nós possamos alcançar o prêmio que Deus prometeu a quem o ama. Além desse livro, nós temos que se dedicar ao estudo diário e atento, e também nós temos que ter a consciência que nós temos que pertencer ou frequentar a melhor de todas as escolas, que é a escola da igreja. E essa escola com seus professores que nos trazem a palavra de Deus de forma correta, de forma objetiva, de forma clara, para que essa palavra fique gravada em nossa mente, nos nossos corações, e para que nós possamos estar aplicando esses ensinamentos que a gente recebe dia a dia na leitura da Bíblia e na igreja, e que nós possamos estar vivendo uma vida que realmente agrade a Deus e honre ao Senhor. Que nós possamos estar enfrentando todas as provações diárias com afinco, com reverência e com muita confiança no Senhor. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança. As provas que nós temos na vida são sempre com consulta. Essa é a vantagem. Deus está disponível para esclarecer as dúvidas a todo momento. As provações, as provas diárias vão vir, mas além da consulta diária na Bíblia, que é o nosso manual, ainda a gente pode consultar o melhor professor de todos, que é o Senhor Deus, que age nos seus eleitos através do Santo Espírito, podendo nos dirigir, podendo nos corrigir, nos orientar no nosso dia a dia. As provações vão vir, mas que nós tenhamos sempre a certeza que nós temos o melhor professor de todos, que nós temos o melhor material de estudo e que nós possamos ser bons alunos nessa escola diária, com o reforço que nós recebemos na igreja, dos irmãos em Cristo e do Santo Espírito do Senhor. Que Deus nos ajude a compreender a sua palavra dia após dia e que nós sejamos vencedores como Abraão, que venceu essa prova. Que Deus nos fortaleça. Vamos orar ao Senhor.
Obrigado, nosso Deus amado, porque podemos ter certeza que em todas as dificuldades, em todas as provações, o Senhor vai estar conosco, ó Deus. O Senhor vai estar dirigindo as nossas vidas, o Senhor vai estar nos capacitando e nos ensinando, ó Deus, o que fazer. Que o Teu Santo Espírito venha nos dirigir nessa manhã, nesse dia, Deus, e nos ensinar a Tua palavra, ó Deus. Transforma nossas vidas, ó Deus. Nos dá sempre o entendimento correto de todas as coisas. Obrigado por tudo, ó Deus. Oramos e agradecemos ao Senhor, no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia. Cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga para Ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para perto de Ti. Desertos e mares que atravesso me levam para perto de Ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Não se abrir o declaro: Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé. minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Ó Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, Me dás a chance de crescer um pouco mais. dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor: se diante de mim não se abrir o mar, Não se abrir o mar, ó Deus vai me fazer andar por sobre as águas. sobre as águas, Aleluia. Rompendo em fé. minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Agora com palmas, diga: rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Senhor, esse é o Teu tempo. Tempo do Senhor levantar uma nova geração. Geração que está vencendo os seus limites. E para a glória do Teu nome, rompendo em fé. Aleluia! Rompendo em fé.
Amados irmãos, que a graça do Senhor esteja com todos. Que Deus possa estar abençoando as suas vidas em todo esse dia. Esta é a minha oração. Que o Senhor te abençoe e fortaleça.